Eu acho que pro pessoal que tá chegando no canal recentemente, né? Um pouquinho da tua história, tu tem mais de 20 anos no mercado de ações, né? Ensinando através da LS, né? Através da Você tá me Liberta. chamando de velho, mas tudo bem. Tem aquela, tem aquela história do crocodilo Tem também, aquela né? história do crocodilo, exatamente. Mas tu tem todo esse histórico, né? Em bolsa. Agora, observando mais de perto o mercado de cripto, né? Qual que seria a diferença desses dois mercados, assim, na tua opinião? Eu acho que o momento atual de mercado de criptos é muito similar ao momento do mercado de ações em 2003, 4, 5 e 6. Para as pessoas que não viveram essa época, tá? Ninguém falava de bolsa em 98, ninguém falava de bolsa em 99. A gente girava na Bovespa algo em torno de 300 milhões de reais por dia em toda a Bovespa, isso em 98, 99, 2000, o que era uma quantidade ridiculamente baixa. Existiam na época aproximadamente 20 mil pessoas físicas em todo o Brasil operando bolsa, o que era patético, não chega a encher nenhum estádio de futebol. O que acabou acontecendo? Em 2003, 2004, 2005, a gente teve um enorme boom de commodities. E isso trouxe muito dinheiro do exterior para a Bolsa Brasileira e entrou muita gente operando no Brasil. E foi uma época em que talvez tenha sido o primeiro surto eficiente de pessoas operando Bolsa no Brasil. De 2003 até mais ou menos 2008. Muita gente entrou ali. E gente que nem sequer sabia nada de Bolsa, nada de ações. E é o que está acontecendo hoje em criptos. Muitas pessoas estão entrando em criptos hoje com conhecimento próximo do zero, seja de análise técnica, ou seja até mesmo de analisar os fundamentos das criptos, e montando esse atual movimento que a gente está observando. Foram atraídas, sem dúvida alguma, pela movimentação de alta que o BTC e outras criptomoedas apresentaram. A gente chama isso, em análise técnica clássica, de fase de participação do público. O Charles Dow descreveu isso no início do século passado, que todos os mercados eles se desenrolam em 3 fases. A fase de acumulação, que é quando os institucionais, os players mais espertos estão tomando o papel em silêncio. Depois o mercado começa a andar forte, e isso começa a chamar a atenção do público, e daí o público começa a entrar, e entra essa fase, que é a fase de participação do público, e depois que o público vai tomando posições, a gente entra na fase de topo, que é a fase de distribuição. E depois da distribuição, usualmente, alguma correção. Para iniciar uma nova acumulação e depois uma nova fase de participação do público. Então, nesse momento, eu vejo que a gente está realmente numa fase de participação do público bastante similar ao que a gente presenciou no mercado de ações de 2003, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu acho que em 2019 a Bolsa atingiu 1 milhão de cadastros, né, de CPFs cadastrados, e o mercado de cripto foi muito mais rápido isso, né? Sim. E atualmente tem mais pessoas operando cripto do que investindo na Hoje Bolsa. no Brasil nós temos mais pessoas físicas operando criptomoedas do que ações. O que é algo, digamos assim, algo um tanto quanto surpreendente. Porque quando tu fala de uma ação, tu está falando de uma participação societária de uma empresa. O que é algo palpável, algo que tu... Cara, isso aqui é uma partezinha do Banco do Brasil, ou de uma BEV, ou, enfim. Quando você fala de uma criptomoeda, isso é algo um tanto quanto mais abstrato. Tu está falando de uma moeda que é negociada dentro de uma rede, e então as pessoas não têm, teoricamente, não teriam tanta segurança numa criptomoeda quanto numa ação. Mas elas estão indo muito mais para esse mercado. Por quê? Justamente pela valorização brutal que elas apresentam. Justamente pelo fato de que tu vê criptomoedas subindo 100% em 4, 5, 6 dias. Ou eventualmente até mesmo 1000% em questão de poucos meses. E este tipo de movimentação atrai as pessoas. E aí começa a surgir alguns problemas, né? Porque quando tem um mercado tão volátil quanto este mercado, vendedores de ilusão começam a aparecer. Pessoas que vão simplesmente induzir os outros, mostrando resultados fantásticos e absolutamente
inacreditáveis, e isso atrai as pessoas para o mercado. Então é um mercado que, infelizmente, pode estar muito relacionado a esse tipo de propaganda enganosa. Isso é bem recorrente, né, no mercado de criptomoedas, né? Eu diria que em todos os mercados. Uhum. O que acaba acontecendo? A gente teve pirâmides no boi, teve uma época que foi a pirâmide do boi. A gente teve pirâmides em ações, a gente tem pirâmides em criptos, a gente tem pirâmides nos mais diversos tipos de mercados. Tá? A primeira pirâmide construída foi em cima de selos, que foi o esquema Ponzi. Então, sim, existem, infelizmente, pessoas mal intencionadas em todos os mercados. Tá? Isso não é uma exclusividade das criptos. Então, o cara que te promete 10% ao mês garantido, esse sujeito, é impossível tu entregar um resultado garantido em cima de uma coisa que é renda variável. Não tem como. E como é que as pessoas devem se proteger desse tipo de... Fujam, corram. Se alguém te prometer um resultado consistente, garantido em criptomoeda ou em qualquer outra coisa, tu olha pro cara e fala, tá, vem cá, tu acha que eu tenho cara de que acredito em Papai Noel? Porque não existe resultado garantido em renda variável, resultado garantido em boi, resultado garantido em cripto. Não existe. Só que as pessoas adoram a ideia. Pô, vou ganhar 10% ao mês, vou ganhar 15% ao mês. Ah, mas é porque ele opera criptomoeda, tem uma volatilidade muito grande. Sim, mas cara, vai ter momentos em que as operações não vão dar certo. E como é que vai garantir 10% ao mês? Sabe como é que ele garante 10% ao mês? Ele pega o dinheiro do cliente que está entrando e entrega para o cliente que já entrou, garantindo os 10%. Aí quando entra um outro otário, ele pega o dinheiro desse novo otário e passa para o cara que entrou em segundo lugar. E isso vai alimentando a corrente dele. Quando é que a corrente quebra? Quando para de entrar otários. Pessoal, o negócio é o seguinte, tá? Criptomoedas. Eu estou vendo muitas pessoas entrarem no mundo de criptomoedas sem saber nada de gráficos, sem saber sequer ler o que é um suporte, o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa. Se vocês fizerem isso, vocês vão destruir o capital de vocês. Não pode ser feito isso. Então, assim como eu treinei toda uma geração de traders em futuros, em ações e mercado à vista, eu agora estou disposto a esse desafio que é enorme, criar toda uma geração de traders em criptos. Então eu convido vocês para participar desse treinamento que vai pegar o sujeito que não sabe nada de análise técnica e levá-lo até um nível de conhecimento moderado, avançado em gráficos, para que eles possam identificar os pontos de entrada ideais, os pontos de saída e os alvos com os quais eles poderão então obter a rentabilidade que estão procurando. Espero vocês, dia 28 e 29 de maio, vamos trocar uma ideia sobre criptomoedas no Destino Cripto.